Olá pessoal, esse nosso vídeo vai falar sobre a lei de Coulomb. Assista até o final e vamos juntos. Roda a vinheta, vamos lá! Isso aí pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre força elétrica, mais precisamente sobre lei de Coulomb. Nos outros vídeos nós vimos sobre a eletrização por contato, a eletrização por atrito e a eletrização por indução. Vimos também que cargas elétricas com o mesmo sinal se repelem, cargas elétricas com sinal diferente se atraem. Mas Coulomb, no estudo sobre cargas elétricas, ele está preocupado com a intensidade que acontece quando duas cargas estão próximas uma das outras. Então o estudo dele vai ficar mais preocupado com a carga elétrica, com a força da carga elétrica, com a intensidade das cargas elétricas entre as partículas. E ele usou como experimentação duas partículas pontiformes e mediu a distância entre essas partículas e a força dessas partículas. Nós vamos ver isso melhor nesse vídeo, ok? Tamo junto, vamos lá. É isso aí, pessoal. Então vamos lá ver um pouquinho da força elétrica da nossa lei de Coulomb. Como nós já vimos anteriormente, nas leis de atração e repulsão, vimos que cargas que possuem o mesmo sinal, elas se repelem, e cargas de sinal diferente, elas se atraem. E com que intensidade? Porque na verdade a gente quer saber, Coulomb, o que queria saber na verdade, com que intensidade essas forças se atraem ou se repelem, né? E o que ele fez? Ele colocou duas cargas pontuais, no caso a nossa carga Q aqui, carga pontual Q, pegou essas duas cargas e mediu a força de interação que havia entre essas cargas, ou se repelindo ou se atraindo mutuamente. Então o que ele notou? Quando ele tinha duas cargas pontuais com uma certa distância, ele notou que havia uma força de interação F entre essas cargas. E aí ele fez a seguinte experiência. Ele pegou uma das cargas e dobrou a sua força, dobrou a sua carga, então, e manteve a distância. Então, quando ele mantém a distância e dobra a carga, ele pôde notar que o produto entre as cargas também dobrava. E aí ele resolveu manter a distância entre as cargas e triplicar uma das cargas. E ele notou que o produto das cargas também triplicava. Então notem, quando a carga havia uma força entre as cargas, quando ele dobrava a carga, o produto dobrava, mantendo a distância. Quando ele triplicava, ela triplicava. Qual a primeira conclusão que ele chegou? A primeira conclusão que ele chegou é que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então a força elétrica é diretamente proporcional às cargas. Se você dobra uma das cargas, você dobra o produto delas. Se você triplica o valor entre elas. Mas aí ele resolveu fazer uma outra experiência. Ele pegou essas cargas e agora ele manteve as cargas e ele alterou a distância. O que acontece quando a gente aumenta ou diminui a distância? Então, o que ele notou? Que inicialmente, com uma certa distância, tinha uma força atuando entre elas, uma força F. Aí ele pegou e dividiu por 2 a distância. Caiu pela metade. Quando ele caiu pela metade a distância entre as forças, ele notou que a força ficava 4 vezes maior. Ele diminuiu pela metade a distância inicial e a força aumentou 4 vezes. E aí ele resolveu fazer o seguinte, ele caiu para 1/3 da distância, diminuiu a distância por 3 vezes menor. O que ele notou? Que a força ficava 9 vezes maior. Sentiram, pessoal? Aqui, ó. Quando a distância cai pela metade, ela quadriplica.
quando ela cai 1/3, é 3 ao quadrado. 2 ao quadrado caiu pela metade. 2 ao quadrado, 4. Caiu 1/3, 9. Então, o que ele notou? Que a força elétrica é proporcional à distância ao quadrado. Se eu diminuo a distância ao quadrado, ela fica elevada ao quadrado. A distância cai ao quadrado, é proporcional à distância ao quadrado. E o que ele notou então? Ele escreveu a sua formulazinha. Então, a força elétrica que atua entre duas cargas pontiformes é igual a K. K é a constante eletrostática do material que está atuando a força, vezes diretamente proporcional ao produto das cargas, carga do primeiro corpo, carga do segundo corpo. Então, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses dois corpos. Ok, pessoal? Essa é a nossa lei de Coulomb para hoje e por hoje é só. Forte abraço, pessoal. That's all, folks.